Bom, então você pode se assentar e pensa comigo sobre uma coisa. Você já teve encontros que mexeram com você? Encontros assim, que foram bons? Você encontrou com alguém, vocês tiveram um tempo de comunhão, foi um bom encontro, tocou sua vida, alegrou seu coração, tirou você de um dia que você estava triste. Encontros que abriram possibilidades de coisas novas para você, você não estava pensando aquilo, alguém deu um insight, aquele encontro assim que é um café, ou um almoço, ou uma conversa de amigos, ou na academia, em algum lugar, você teve um encontro com alguém, e esse encontro provocou algo em você. Você já teve encontros assim? Encontros que te alegram, mas também tem encontros que nos entristecem. A gente tem encontros que são momentos difíceis, conversas difíceis, resoluções difíceis, confrontos, né? Tem encontros que a gente só prefere ter aqueles que faz a gente se sentir super-homem, super-mulher, para cima, você é o melhor, você é o tal, é isso aí, vai dar tudo certo. Mas, na verdade, os encontros que mais nos fazem crescer, na verdade, não são esses. São os encontros de desafios, de embates, de momentos em que nós somos colocados não contra a parede no sentido ruim, mas contra a parede no sentido de que uma reação nossa precisa ser promovida naquele momento, não tem outro caminho, né? Mas a minha pergunta é, o que aconteceu depois desses encontros? Pensa um encontro aí na sua vida, por exemplo. O que aconteceu? Caiu no esquecimento? Ficou para lá? Você na hora achou que fez sentido. Vocês, quem é aqui da igreja sabe que há 30 anos eu dou consultoria financeira, já fiz para milhares, literalmente, milhares de pessoas. E às vezes a pessoa, quando eu estou falando, ela fala, pastor, faz todo sentido. Nossa, que coisa boa, você me deu um caminho, você me encorajou, você me impulsionou, você mostrou. Daí um tempo eu encontro e pergunto assim, e aí, como é que foi? Não fiz nada até agora. Aí, por uma razão ou por outra, culpa de um, culpa do outro, culpa do governo, culpa de todo mundo, menos da pessoa, não fiz nada até agora. O que esses encontros que você teve, bons ou ruins, fáceis ou difíceis, que te impulsionaram ou que te realmente botou você no chão e falou assim, abre os seus olhos. O que ficou desses encontros hoje? Esse que você lembrou quando eu perguntei, o que ficou? Porque eu vou ler para vocês um encontro. Porque o tema dessa mensagem é encontros que transformam. Todos encontros nossos nos transformam. Todos nos fazem melhor ou pior, mais alegres ou tristes, mais conscientes ou negligentes, todo encontro, todo diálogo. O problema nosso é que a gente vive numa sociedade, num momento da nossa história, que nós temos as coisas muito como por acaso. Eu acho que muito por conta da tecnologia tão avançada e do envolvimento tecnológico que nós temos, é que nós não estamos mais prestando atenção no momento. Nós não estamos mais prestando atenção no momento. Se nós permitíssemos aqui, não que seja proibido, mas se nós disséssemos o seguinte, gente, fica no telefone celular aí, não tem problema não. Quando acabasse esse culto, a grande maioria de vocês não sabia nem quem estava sentado do seu lado direito ou esquerdo, porque está só naquilo. Encontros nos transformam. A minha preocupação é se você tem percebido isso, porque a inércia é uma transformação. Tem gente que acha que o não fazer nada é nada. O não fazer nada é tão ação quanto fazer, tanto que no livro de Tiago é condenado. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, ou seja, ficou deitado no sofá, não fez mal a ninguém, não buliu em nada, não xingou, não brigou, não foi, não veio, fez nada, deitou no sofá da vida. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, completa um versículo para mim, quem conhece? Nisto está pecando. Então a inércia nunca foi nada. A inércia é o não produzir o que poderia ter sido produzido, mas a responsabilidade permanece, vocês me entendem? Então aqui tem um encontro que diz o seguinte, Lucas capítulo 18, versículos 18 a 25. Certo homem importante perguntou a Jesus, bom mestre,
Que farei para herdar a vida eterna? Veja, é um encontro. Esse homem vem até onde Jesus está, conversando com algumas pessoas. Você lê Lucas capítulo 18, desde o início você vai entender onde é que Jesus está, o que ele estava fazendo. Aí Jesus vira para ele e diz assim: por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Está respondendo a pergunta dele. Você me perguntou o que eu faço para herdar a vida eterna. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Claro que aqui não estão os 10 mandamentos, mas uma porção daquilo que nós chamamos do decálogo, lá de Êxodo capítulo 20. Jesus diz para ele: você conhece esses? Ele diz: tudo isso eu não só conheço, não. Tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe uma coisa. Venda tudo o que você possui. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Bom, eu não vou tocar nessa parte financeira. O que eu queria tocar com vocês é essa pergunta que eu vou fazê-la 10 vezes durante esse encontro nosso nessa manhã. O que mudou em você devido aos encontros que você teve na sua vida? Porque, como eu disse, esses encontros, eles vão fazer algo em nós. O que é que aconteceu com você? Ou melhor, o que acontece hoje, não lá no passado, não temos jeito de voltar no passado. Eu tive um encontro quando eu tinha 20 anos de idade, que foi muito importante na minha vida. Tá, não tem como eu voltar lá e mudar a reação. Mas e hoje? Os encontros que acontecem hoje? Porque a prova que esses encontros fazem alguma coisa com a gente está explícita nesse texto. Esse rapaz perguntou a Jesus, Jesus respondeu. E o texto não dá para nós, assim, a ideia tão clara do que realmente aconteceu. Quando diz que ele ficou triste, é porque ele se retirou. Ele ficou, é como se você dissesse assim: não, fui tomar um café. Aconteceu comigo uma vez, no início dessa igreja, tinha uma senhora aqui, e essa senhora falou assim para mim: pastor, você pode me dar um momento do seu dia? Naquela época nós não tínhamos escritório, não tínhamos lugar, não tinha nada, então eu conversava com as pessoas, era em coffee shop, restaurante, padaria, todo lugar. Com ela, eu me encontrei com ela num lugar aqui na Concord Street ali, e essa mulher sentou do outro lado da mesa, e ela destilou tanta dor, mas uma dor misturada com maldade, com ódio, não contra mim, contra a vida, contra as pessoas, contra quem ela convivia, que teve um momento que eu falei, e ela tinha pedido uma coisa para ela comer e para mim comer, tinha pedido, eu não dei conta de comer o meu. Eu fiquei olhando assim para o prato, o negócio que ela tinha pedido, não consegui comer. Sabe quando dá aquele nó no estômago, aquela dor, e eu disse para ela assim: olha, é tanta coisa aí em você, que eu preciso pensar. Eu preciso sair daqui, pensar, ver como que eu te ajudo, ver como eu te estendo a mão, que conselho eu te dou. E a Bíblia, lá em Provérbios, ela diz isso. Pensa em encontro, tá? A Bíblia diz assim: não repreenda o zombador. Não estou dizendo que essa mulher era uma zombadora, vocês estão me entendendo. Estou dizendo para vocês o que a Bíblia diz aqui: não repreenda o zombador, porque ele te odiará. Repreenda o sábio e ele te amará. Então quer dizer que nesta manhã, neste encontro, alguns de vocês podem me odiar. Alguns de vocês podem me amar. Não amar o Manuel pessoa. Amar o que a minha proposta de fazer nessa plataforma me leva a fazer. Você pode odiar o encontro que você teve comigo, baseado no que você vai ouvir. Você pode amar o encontro que você teve comigo, baseado no que você vai ouvir. E isso vai dizer muito a seu respeito, para você. Por isso que não podemos nem fazer um pool aqui, falar quem pensou de um jeito, levanta a mão, quem pensou do outro, levanta a mão, porque nós colocaríamos muito de vocês no spotlight. Mas vai dizer muito a seu respeito. Agora, todos vocês que vieram aqui nesse ambiente hoje,
ou se declaram cristãos, já são cristãos de alguma maneira, ou vocês estão em busca de conhecer a Cristo. Algumas pessoas vêm na New Life porque querem ouvir sobre o Cristo que nós cremos. Todo domingo nós temos gente aqui assim. Então você vai ter um encontro com Ele, a partir de nós, a partir das canções, a partir das orações, a partir da palavra que está sendo repartida, você vai ter um encontro com Ele. Eu não tenho dúvida disso. Nós preparamos esse encontro aos domingos, não para mostrar nada, mas simplesmente para abrir uma porta, uma possibilidade de quem entrar aqui ter um encontro com Jesus. A minha pergunta é, o que você vai fazer? O que esse encontro vai provocar em você? Porque você vai fazer alguma coisa. Então, o que aconteceu com aqueles que já são cristãos, que são a maioria aqui? O que aconteceu quando você teve um encontro com Jesus, na sua vida? Não responde assim, vim para uma igreja, porque isso é muito pequeno. Sou parte de um pequeno grupo, também muito pequeno, e vocês sabem as virtudes dessas coisas, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo da praxis religiosa. Eu estou dizendo o que mudou a partir do encontro que você teve com Jesus. Por exemplo, você ficou uma pessoa mais mansa, mais humilde, mais quebrantada, mais capaz de ter um diálogo. Irmãos, me ouçam, eu aconselho pessoas há 30 anos da minha vida. E eu digo isso aqui com muito temor, e eu sou parte do pacote. Não estou aqui me retirando e falando de vocês. É muito mais difícil para mim aconselhar um crente do que uma pessoa que não crê em Jesus. Porque os crentes, eles não querem se abrir para um diálogo. Para começar, nossas diferenças são de matar um ao outro. E a melhor coisa para um diálogo é a gente ser diferente, não tem problema nenhum. Você gosta de preto, eu gosto de branco, não tem problema nenhum. Você gosta de alto, eu gosto de baixo. Você gosta de ir, eu gosto de vir. Você gosta do norte, eu gosto do sul. Problema nenhum. O que esses encontros, o que Jesus, o que o seu encontro com Jesus causou em você? Te tornou uma pessoa mais aberta a ajudar ou mais desconfiada? Te tornou uma pessoa que a fé te responsabiliza ou a fé te infantiliza? Tornou-se uma pessoa que os outros podem ter diálogos sérios com você e você continua sendo irmão? Ou aquele que conversou com você, pronto, agora você meteu os 2 pés na pessoa, sai para lá, não quero mais nada, me ofendeu. O que fez com você? Olha, vamos ver alguns encontros na Bíblia, eu separei alguns. Primeiro encontro, no Éden. Um encontro em que Deus veio conversar com o homem. O que o homem fez? Se desculpou. Não foi eu. Culpa, para não dizer que é do Senhor, a culpa é da mulher. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. O que aquela mulher fez? Procurou todas as desculpas para dizer que a etnia não era correta, que não era correto socialmente ter aquele encontro, porque um homem e uma mulher, que não era correto judeus e samaritanos. Ela procurou desculpa na geografia, ela procurou desculpa na religião, ela procurou desculpa na sociabilidade ou nas organizações sociais. Jesus teve um encontro com um homem chamado Nicodemos, onde Jesus desafia a compreensão dele sobre o que é nascer de novo. Jesus teve um encontro com uma mulher com fluxo de sangue. O que aquele encontro fez? É que a mulher se escondeu. Então Jesus desafiou aquela mulher a romper as barreiras da religião. Não, foi eu que te toquei, foi eu. Está vendo? Encontros com Jesus nunca passam, me perdoe a palavra, batido. Vocês já me ouviram dizer várias vezes que é um perigo entrar em uma igreja evangélica, porque você se torna indesculpável, porque você está reagindo. Se eu fizer um apelo aqui no altar ou não, o apelo está feito, porque a palavra é o apelo. Jesus teve um encontro com um cego em Jericó, que gritava: filho, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego estava desafiando o esforço de ver Jesus. Aí você pode dizer: comigo não aconteceu nada desses encontros assim mirabulosos. Não, pastor, nunca vi Jesus, nunca vi Deus. Aconteceu sim. Aconteceu sim. Não tem nenhum de nós aqui. Aliás, a forma com que a gente utiliza para perguntar a uma pessoa se ele conhece Jesus, qual é geralmente? Você já teve um encontro com Jesus? É assim. Então não diga para mim que você nunca teve, não. Você teve. Ah, mas eu nem percebi. Ok, você ignorou, mas o encontro aconteceu.
Ah, eu virei as costas, mas o encontro aconteceu. Ah, eu não dei ouvidos, o encontro aconteceu. Por isso que Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele diz que não tem ninguém desculpável diante de Deus. Não tem. Aliás, a Bíblia diz que o Senhor retarda a sua vinda, até que todos tenham chance de arrepender-se, de ouvir o Evangelho. Ninguém tenha por tardio a vinda do Senhor, é porque Ele está refreando a sua volta, para que isso aqui aconteça, para que as pessoas tenham a possibilidade de ter um encontro com Jesus. No caso do jovem que eu li, vocês viram, ele ficou triste. O versículo 23 diz assim: ouvindo isso, ele ficou triste. Talvez decepção. Talvez ele esperava uma outra resposta. Imagina um jovem rico, um cara que ele deveria ser partido para casar com as filhas de todo mundo que está aqui nessa igreja. Justo, bom, religioso, cumpria tudo que a religião mandava, íntegro, não tinha ninguém para ficar falando dele. Mas o encontro de Jesus, presta atenção, por que Jesus foi na finança? Porque era a âncora da vida dele, era a amarra da vida dele. Poderia ser um amante, poderia ser a sexualidade ou a homossexualidade, poderia ser a ganância, poderia ser o poder, poderia ser qualquer outra coisa, uma âncora. Porque os encontros com Jesus visam uma coisa só: arrancar essa âncora e deixar Ele ser a âncora da nossa vida. É isso que o encontro com Jesus diz. Mas ele ouviu o que ele não queria. Ele ouviu o que era difícil para ele. Por isso gerou nele tristeza e abandono. Mas será que também não é assim comigo e com você? Que você ouve no encontro com Jesus, Jesus fala com você, porque, irmãos, presta bem atenção, isso aqui transcende a naturalidade. Se você vem numa igreja e imagina que para nós tudo aqui é ritualístico, tudo aqui para nós é ordinário, tudo aqui para nós é nesse plano, você está enganado. Nós cremos de todo o nosso coração que tem algo sobrenatural operando entre nós, que a vida com Deus, ela quebra essas regras, essas normas da ordinariedade da vida, e Ele se manifesta da maneira que Ele quer. Por isso que você ouve de uma maneira, o outro ouve de outra, o outro sente o parafuso num lugar da vida sendo apertado, o outro é desafiado, porque nós estamos diante disso. Mas será que você não fica triste, entre aspas, por mais alegre que você imagina que você esteja? Você fica triste diante do encontro, por quê? Porque assim como aquele jovem, você fez a escolha de permanecer no que era importante para você. Você fez a escolha de permanecer sem desafiar nada. Você fez a escolha de não confiar totalmente em Deus, porque foi isso que ele fez. Jesus falou, gente, Jesus nunca foi anticapitalista, para dizer assim, todo mundo tem, vamos fazer voto de pobreza, todo mundo fica pobre, vender o que tem, dá para os pobres, barabá, porque aí a gente fica pobre e alguém fica rico do outro lado, então você vê que já não funciona. Não, porque Jesus sabia onde estava a âncora da vida dele, falou, dá tudo isso aí para os outros, você quer saber de vida eterna? Dá tudo isso aí para os outros, larga isso para lá, tenha isso de só menos, abre mão, larga, muda, e vem, caminha comigo. Mas ele não aguentou aquilo. E você? Qual foi a sua reação nos encontros que você já teve com Jesus? Adão, como eu disse, transferiu a culpa, não assumiu responsabilidade, tão parecido com a gente. Caim deu uma outra desculpa cínica e defensiva. Eu, por acaso, sou cuidador do meu irmão? Quando Deus perguntou para ele, cadê seu irmão? A mulher samaritana, como eu disse, ela evadiu da conversa, invocando conceitos culturais, sociológicos, religiosos, por aí vai. A mulher do fluxo de sangue se escondeu por causa do medo. Foi a única coisa que fez. Marta e Maria, no encontro com Jesus, acusaram ele. Falou, se eu tivesse chegado antes, nosso irmão não estaria morto. Porque muita gente acha que foi só uma das duas. Leia o texto, você vai ver que foram as duas. Uma no versículo 21, a outra no versículo 32, se não me falha a memória, do mesmo texto. Ambas disseram para Jesus a mesma coisa. Mas e você? Qual tem sido a sua reação?
Qual tem sido essa reação? Você pode dizer, pastor, eu não tive esse encontro dessa maneira. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse encontro está acontecendo agora. Este encontro está acontecendo agora. Uma canção que foi cantada aqui foi um encontro. Uma palavra que está sendo trazida no seu coração é um encontro. Uma reunião do seu PG é um encontro. Uma música que você ouve no seu carro dirigindo é um encontro. Uma leitura da Bíblia é um encontro. Eu estava aconselhando um pastor mais velho do que eu, na verdade, quase 10 anos mais velho do que eu, essa semana. E no meio da nossa conversa caminhou para a área de finanças, e eu muito preocupado com a aposentadoria dele que está chegando. E ele sem condições de aposentar. Aí eu disse uma porção de coisas para ele que Deus trouxe no meu coração para tentar ajudá-lo. Aí ele me respondeu assim, pois é, pastor, eu estou confiante de que Deus vai me dizer o que fazer. Aí eu falei para ele assim, só me dá licença de interferir? É isso aí mesmo, bota a mão no rosto assim, que é isso aí. Falei para ele, você me deixa interferir? Pois não, você não acha que Deus está falando com você? Eu que te liguei, não foi você que me ligou. Eu que perguntei como é que está a sua vida, não foi você que perguntou como é que está a minha. Na verdade, você nem me perguntou. Eu que perguntei como é que você vai aposentar, eu que estou te dando os conselhos, você está tendo um encontro com Deus a partir da minha boca. Não, mas nós precisamos de um encontro que seja assim, tremeu o lugar. Uma voz do além veio. Alguém, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não, gente. Você está entendendo que quando você toma café com alguém, oh, coisa que me dá raiva. Estou conversando com alguém, estou aconselhando aquilo que o Espírito de Deus está me dizendo para dizer para a pessoa fala assim, pois é, pastor, Deus ainda vai me mostrar esse negócio. Eu falo, vai para os quintos. Nossa! É porque você quer o quê? Que Deus, sei lá, encarna, parece um ser celestial para você. Mas essa é a nossa atitude, queridos. Não diz para mim não, com sinceridade. Você acha que você veio aqui hoje ter um encontro com Deus e que Deus está falando com você, que isso aqui não são... Irmãos, pensa comigo. Eu posso pregar, próxima semana, eu estou viajando, dando essa mentoria que o Arthur falou. Num dia, eu prego 4 vezes. Num dia, de manhã, 2 vezes à tarde e 1 vez à noite. Eu não poderia pregar qualquer outra coisa. Vocês acham que quando eu estou orando para preparar uma mensagem, Deus já não sabe quem vai ouvir e qual é a nossa situação? Você pode não crer, eu creio. Eu creio que isso aqui não é uma apresentação, não é um discurso. Isso aqui é um encontro com Deus a partir da vida de cada um de nós na palavra dEle. Porque eu não vim aqui te falar do que eu penso da vida. Eu estou abrindo a palavra para você, explicando a palavra. Então veja, o cara falou para mim assim, não, eu e a minha esposa, eu tenho certeza, fica parecendo que o descrente sou eu, né? Eu tenho certeza que Deus vai falar comigo o que fazer. Eu falei, meu irmão, Deus está falando, sou. Abre o olho, segue o que eu estou te falando, anota as coisas aí, vai lá, conversa com fulano, faz isso, enfim. Será que você não está fazendo a mesma coisa? Será que Deus não está usando tudo e muitos para ter encontros com você que você está ignorando? Que você está se entristecendo porque não ouviu o que você quis? Que você escolheu se retirar? Que você escolheu o não fazer? Que você escolheu o não pensar? Irmãos, todo culto deveria gerar em nós um desconforto tão grande, ainda que a gente tenha celebrado, pulado, nós não somos aqui pessoas que aplaudem o sofrimento e a dor e que somos sadomasoquistas ou masoquistas, não, nós somos gente que gosta de rir, de brincar, de pular, de ficar feliz, mas todo encontro com Jesus deveria causar desconforto em mim e em você. A pergunta é, o que causa
em você. E aí eu queria dar um exemplo, que está na Bíblia, para fechar, que eu acho que poderia ser o nosso modelo. Jesus se encontrou com um homem chamado Zaqueu. Já tive lá nessa cidade várias vezes com grupos aqui da nossa igreja, inclusive fomos lá na árvore, que é uma árvore milenar. Se foi nela que ele subiu, nós não temos 100% de certeza, mas ela está lá desde a época que ele existia, então provavelmente é a única árvore que tem, vamos botar ele naquela árvore, né? Mas se não for naquela árvore, vale a pena o exemplo, está lá a árvore, vamos lá. Olha o que diz Lucas capítulo 19. Zaqueu, porém, levantou-se, isso depois que ele teve um encontro com Jesus, bora lá para sua casa, vamos, tal, foram para casa. Chegou lá, está acontecendo uma comidinha, um cafezinho, uma conversa. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguma forma extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é um filho de Abraão. Agora presta atenção. O que Zaqueu fez? Nós temos 3 leis de reposição no Antigo Testamento. 3. Uma lei que é muito comum, que está em Levítico capítulo de número 6, é que você devolve 20% daquilo que você tirou de alguém. Muito comum. Sei lá, fomos comer junto, eu comi mais do que você, tirei o seu direito de comer, te dou 20% a mais de comida, sei lá. Nós temos uma outra lei que é a devolução do dobro. Você restitui o dobro, está em Êxodo capítulo 22. Você tirou alguma coisa de alguém, você devolve o dobro. Você defraudou alguém em alguma coisa, para cumprir a lei, você tem que entender que nós estamos falando do ponto de vista humano, tá? Humano. Você devolve o dobro. Mas tinha uma lei, que essa lei é uma coisa muito interessante, porque só a pessoa que tivesse um profundo senso de autoconsciência, de compreensão do que fez, e acima de tudo, de assumir 100% da culpabilidade pela ação, de responsabilidade pelas atitudes, só essa pessoa devolveria 4 vezes mais o que ela havia tirado dos outros. Naquele encontro, Zaqueu escolheu a punição mais pesada da lei, dizendo assim: eu reconheço, sou eu. Não é ninguém, não é o sistema, não é a igreja, não é o amigo, não é a mulher, não é o marido, não é a escola, não é a pressão do governo, não é nada, sou eu. Foi minha culpa, foi eu que fiz. Vou pegar metade do que eu adquiri, que muito foi de forma ilícita, e eu vou distribuir isso para quem precisa. E eu vou descobrir as pessoas que eu defraudei. E eu vou devolver 4 vezes mais. Ora, se ele devolvesse 20%, ele já tinha cumprido a lei. Se ele devolvesse o dobro, ele já tinha cumprido muito melhor ainda. Ele foi 4 vezes. Porque Zaqueu é o exemplo daquilo que Deus deveria fazer conosco em cada encontro que nós temos. Eu não estou dizendo aqui que você tirou de alguém. Às vezes até tem gente aqui que tirou dos outros. E nós nem vivemos numa sociedade que você pode dizer assim: eu vou lhe devolver 4 vezes mais. Esse é um assunto que nós não podemos nem tocar nele aqui, né? Mas a atitude de Zaqueu de dizer: foi eu, é minha responsabilidade, tem nada a ver com ela, tem nada a ver com ele, minha. Que, aliás, é uma mensagem que eu vou pregar para vocês, que Deus está colocando no meu coração assim que eu puder, quando eu voltar de viagem, sobre responsabilidade versus direito. O que é que os encontros que você tem tido com Jesus está fazendo com você? Você continua voltando para casa tratando sua mulher do mesmo jeito, seu marido do mesmo jeito, suas amizades são estruturadas da mesma maneira, sua negociata, suas palavras que não caem no mesmo lugar, que elas têm sempre uma curvazinha, seu modo agressivo, seu modo crítico, seu modo defensivo, seu modo whatever. O que tem feito com você, os seus encontros com Jesus? Porque eu vou terminar te dizendo uma coisa: não tem ninguém aqui, ninguém, que os encontros com Jesus não tenha feito nada.
Ou você foi para diante, ou você foi para trás. É interessante, você lê a Bíblia nessa perspectiva. Jesus não disse assim, quem comigo não ajunta não faz nada. Não, quem comigo não ajunta, espalha. Não tem como amar dois senhores. Não tem como. Tudo na Bíblia tem confronto de posicionamento, de escolhas, de mudança, de transformação. Não tem como. Não, eu só vou, não existe isso. Não existe. Ou você é, ou você está no contrário, embora você imagine que é parte. Por isso que Jesus disse para os religiosos assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para sua surpresa, prostitutas, meretrizes, vão chegar lá no céu antes de vocês. Aí você pode dizer, Jesus está aplaudindo a prostituição e dizendo que a mulher que usa isso, ou o homem que usa isso. Não. Jesus está dizendo de gente que pode se arrepender, porque a religião pode ser exatamente a maior casca para você não se arrepender, para você se esconder de trás do que eu penso assim. Não, na minha igreja era assim. Não, é porque nós não temos um bom pastor. Não, é porque nós não temos um bom líder de pequeno grupo. Não, é porque esse povo aqui. Não, é porque aquilo ali. Não, é porque a minha casa. Não, é porque a minha situação socioeconômica e migratória. Não, é por nada. 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 Nada justifica. No seu encontro com Jesus, você não vir para o lado dele. Porque Jesus te ama. E todos os encontros Ele quer que sejam transformadores para a nossa vida. Veja no caso lá que eu citei para vocês de Zaqueu, o cara que os outros não queriam nem que Jesus fosse na casa dele. Jesus disse assim, hoje entrou salvação aqui nessa casa. Então eu queria, e nós vamos fazer algo diferente. Eu pedi para a gente celebrar a ceia no final do culto, ao invés do no horário que a gente geralmente celebra. Porque eu queria que a ceia fosse esse apelo. A ceia é um encontro na mesa, um encontro que Jesus chamou, Ele convidou, um encontro. Na mesa tinha gente medrosa, duvidosa, tinha gente com o coração contaminado pelo amor ao dinheiro e o ódio, e consequentemente ele iria trair. Na mesa tinha gente que iria trair Jesus, tinha gente que queria vender Jesus. Então, enquanto olha para a cadeira na sua frente, tem esse negocinho assim, antes de você pegar, Jesus está te chamando para um encontro. Qual será a sua reação? O que vai sair desse encontro? Não, eu vou tomar. Não é disso que eu estou falando, não. Porque lá na mesa todo mundo tomou. Até o cara que vendeu Jesus dali. O outro que traiu Jesus depois dali um pouquinho. Novamente, irmãos, numa das idas em Israel nossa, nós saímos do cenáculo do lugar que foi essa ceia e nós fomos na casa de Caifás, do sumo sacerdote. E é interessante que o cenáculo é um lugar alto. A casa do sumo sacerdote, nós temos que literalmente descer a cidade, porque foi dali que Jesus começou aquilo que nós chamamos da sua via sacra, né? Embora não seja a via dolorosa em si, mas ele sai dali para ir para a fortaleza de Antônia, para depois fazer a via sacra, enfim. Presta atenção, o que será que passava na cabeça de Judas Iscariotes quando ele começou a descer aquele caminho do cenáculo para encontrar com as pessoas e vender Jesus? Ele tomou a ceia, ele comeu do pão, ele bebeu do cálice, teve um encontro. Satanás havia cauterizado a mente e o coração de Judas. E eu queria com muito respeito dizer para você o seguinte, todos vocês, não importa se você é bem mais velho do que eu, pessoas tão jovens quanto as que estão me ouvindo aqui, cuidado para Satanás não estar cauterizando você. Pastor, você está convidando aí para um encontro com Jesus, que é assim, eu vou tomar. Ok, você pode tomar. What does that mean? O que significa você falar que vai tomar? Comer o pão, beber o cálice? Nada necessariamente. Porque se nós voltarmos a crer que esse negócio vermelho aqui
depois da nossa oração ele vira sangue e que isso aqui vira carne de Cristo, portanto nós estamos literalmente comendo da carne e bebendo do sangue de Jesus, então nós precisamos mudar toda a nossa doutrina de tudo, porque nós voltamos para uma coisa que nós a vida inteira nos opusemos, que é, Jesus não está presente fisicamente aqui, Jesus está presente no coração daquele que vai tomar, isso aqui é o símbolo que remete para o que ele fez, amém? O que você vai fazer com o encontro que você teve com Jesus hoje? E olha, eu vou te dizer uma coisa, eu posso não ter sido o mais eloquente, o mais capaz, o mais eficiente na forma de deliver essa mensagem para vocês, tudo isso eu concordo com você. Mas uma coisa eu posso te dizer, 100% daquilo que Deus quer com você, você tem a oportunidade de ter nessa manhã, independente de quem está aqui em cima. Independente de quem está aqui em cima. Então, talvez você vai ter que pegar esse negócio, olhar para ele e dizer assim, não vou tomar não. Não vou tomar não. Não é porque você brigou com a mulher ou com o marido, ou no trânsito, não. Você vai dizer assim, meus encontros com Jesus não têm mudado nada em mim. Eu minto. As pessoas ao meu redor não confiam em mim. Ou os que confiam desconfiando. Eu não sou transparente com a minha vida. Eu continuo me tornando inimigo de quem me confronta. Lembra, encontros fazem alguma coisa. Quem me confronta, eu espano com os dois pés na cara dele, mas eu bebo eu sou batizado, eu já plantei várias igrejas, eu já fui membro de várias igrejas, eu já fui presbítero, eu já fui líder, eu já fui whatever. Aí você fala assim, não, então... Ou você pode olhar e dizer assim, não, eu não deveria. Esse negócio não bate. Jesus, esse encontro nosso abriu umas coisas aqui que é uma caixa de Pandora. Eu não deveria. Mas você pode entender misericórdia. Porque Jesus sabe que você não deveria. Você que falou aí que não deveria, ele sabe. Mas e se você estiver disposto a fazer igual Zaqueu? Você acha que Jesus foi na casa de Zaqueu porque Zaqueu merecia? Aliás, o negócio foi um tumulto. O cara vai na casa de gente que não deve, fica perto de gente que não tem reputação social. Mas quando Zaqueu falou assim, Jesus, sei tudo que o Senhor entrou aqui, esse encontro, trouxe à tona tudo que eu sou. Mas por causa deste encontro, eu vou mudar. Por causa desse encontro. Aí Jesus olhou e falou assim, uau, hoje entrou salvação aqui nessa casa. Quem sabe você pode falar, Jesus, olha, não tem como eu beber desse negócio, comer desse negocinho aqui, não. Mas, por causa desse encontro, eu não só vou comer, não. Esse encontro vai fazer um novo Manuel. Esse encontro vai fazer um novo você. Você pode ter certeza, Jesus vai dizer, uau, membro da igreja há tanto tempo, e só hoje entrou salvação na sua vida, porque só hoje entrou clareza. Vamos orar? E aí vocês decidem quem vai pegar aí, vai... Pai querido, louvado seja o teu nome pela tua palavra, louvado seja o teu nome, ó Deus, porque o teu Espírito faz o que Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, porque quem veio a esse encontro, encontro de feridos, encontros de felizes, encontros de amargurados, encontros de marcados, encontros de estáveis e de instáveis. Encontro, obrigado pelo encontro, porque nele o Senhor veio até nós, é o Senhor que marcou o encontro conosco. E nessa manhã, Senhor, nós entendemos que não há encontros que não promovam algo, e esse aqui não é diferente. Eu oro agora, ó Deus, para que no final do nosso encontro, agora ao participarmos do cálice, do símbolo do sangue e do corpo de Cristo, esse encontro tenha transformado algo em mim, em nós. Aliás, Senhor, não algo transformado a gente. E quem beber desse cálice, comer desse pão, Senhor, vai estar falando como Zaqueu. Senhor, responsabilidade minha.
Sou eu. Essa infantilidade é minha, essa meninice é minha. Esse trauma é meu, essa dor ela é minha. Essa ofensa ela é minha. Esse mal que eu causei é meu. Sou eu, Senhor. Eu sou o responsável. E eu vou devolver 4 vezes mais. Às vezes você vai ter que devolver com abraços, você vai ter que devolver com carinho, você vai ter que devolver com ligações, você vai ter que devolver com outros encontros, marcando encontros. Aí sim, você teve um encontro com Jesus nessa manhã que transformou sua vida. O que esse encontro nessa manhã vai fazer na sua vida? Pai querido, que o pão, que é o símbolo do corpo, que o Senhor instruiu que fosse repartido entre os seus discípulos, dizendo: esse é meu corpo, que foi quebrado por vós, está diante de nós agora. Esse cálice que é o símbolo da nova e eterna aliança no seu sangue, fazer isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim, também está diante de nós. Que a gente possa participar disso, Senhor, de forma muito consciente. Em nome de Jesus, amém.